dúvida alguma. A professora Karina continuará com a gente. Só quero destacar para a nossa audiência que nós estamos mostrando ao vivo a leitura e a abertura da reunião do Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral Antônio Guterres. São 15 membros. Quem preside o Conselho, que trata-se de uma presidência mensal, né? Neste momento ela será presidida pelo Reino Unido. A nossa produção segue acompanhando, inclusive, esse é um momento muito protocolar, né? A abertura da reunião do Conselho de Segurança, e faz a leitura agora o Antônio Guterres. Eu quero, inclusive, trazer o nosso próximo convidado para trazer impressões a respeito do que nós podemos esperar dessa reunião. Quem está com a gente para nos ajudar nessa cobertura especial é o presidente da Stand With Us Brasil, o André Leist, mais uma vez participando aqui na programação da Jovem Pan. André, seja bem-vindo, ótima noite a você, obrigado pela gentileza, sempre muito demandado, né, pelas emissoras de televisão, sobretudo quando os temas internacionais acabam envolvendo Israel. André, claro, a gente pode passar por alguns temas e assuntos relacionados ao ataque da última madrugada, mas queria nessa abertura que você trouxesse as suas impressões para essa reunião convocada às pressas e o que os líderes representantes do Conselho devem tratar em relação ao conflito no Oriente Médio. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite aqui em Israel, boa tarde a todos aí no Brasil. Olha, eu sou cético em relação à capacidade da ONU de fazer alguma coisa nesse momento. Porque a gente está falando do primeiro dia do conflito, estamos falando de uma ONU bastante esvaziada também por causa do Conselho da Paz que o Trump abriu faz poucas semanas, né? Então parece que tem aí uma certa competição até de instituições que trabalham com multilateralismo. Estamos falando de um dos países que tem poder de veto na ONU envolvido diretamente no conflito, que é os Estados Unidos. Então, provavelmente, se tiver qualquer resolução que seja uma resolução que condene o ataque, vai ser vetada pelos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, estamos falando, eles provavelmente vão falar da ilegalidade de uma ação, do ataque a um país soberano, que é o Irã, mas, ao mesmo tempo, eventualmente não vão lembrar da mesma forma, com o mesmo peso, as violações que o Irã faz da lei internacional com as suas ações nas últimas décadas e principalmente nos últimos 3 anos. Então, provavelmente vai ser muito protocolar, vai ser uma declaração muito importante que os países vão fazer, a França, outros países importantes. Acho que a França está inclusive alinhada com os Estados Unidos, a Inglaterra também, eventualmente aí alinhada com os interesses ocidentais, né? Muito difícil se colocar contra os Estados Unidos, mas não vai ser aprovada nenhuma resolução condenatória nesse momento. Pois é, o André, na abertura, na saudação inicial, ele mencionou: boa tarde para vocês no Brasil, boa noite aqui em Israel. Então você está em Israel, André? Traz um pouco da situação de momento, ou como foi as primeiras horas do dia, a partir das manifestações das autoridades, a recomendação para que os israelenses e também os turistas se abrigassem. Conta pra gente como foi esse momento dos ataques ou do revide iraniano. Eu estou em Israel desde o dia 15 de fevereiro. Minha volta estava marcada para essa madrugada agora. Eu saí às 6 da manhã de domingo, horário local, 1 da manhã, horário do Brasil. Daqui para a Europa e da Europa para o Brasil. O espaço aéreo fechou, então o nosso voo foi cancelado. A gente estava esperando, a gente estava na expectativa de que esse ataque eventualmente ia acontecer em algum momento nas últimas 2 semanas. A gente estava aqui em Israel com uma delegação de professores universitários que terminou no sábado passado. Eles já não estão mais em Israel, o que nos deixa aliviados, porque a experiência de uma pessoa que não é israelense, não conhece a realidade, passar por esse tipo de situação é um pouco complicada, de sirenes e ter que ir para abrigos antiaéreos durante o dia. A gente acordou às 8 da manhã, horário local, com a sirene tocando em Tel Aviv. Fomos diretamente para o abrigo antiaéreo que tem no apartamento que eu estou localizado. Então não precisou descer para pegar elevador ou pegar escadas para ir para um abrigo antiaéreo em outra localidade. Só que a gente ficou, eu e minha esposa, indo e voltando
para o abrigo antiaéreo o dia inteiro aqui no apartamento, né? Um abrigo antiaéreo com uma porta blindada, que provavelmente seguraria qualquer tipo de estilhaço caso o míssil caísse perto do prédio que a gente está, ou até mesmo atingisse o prédio que a gente está. É uma situação de sirene, tudo fica paralisado, ou seja, não tem nenhum comércio aberto, não tem nenhum restaurante aberto praticamente, alguns supermercados ficam abertos por precisar vender comida para a população, mas a gente experienciou uma ida e vindas do abrigo antiaéreo pelo menos 10 vezes durante o dia de hoje, tendo um tempo um pouco maior no começo da noite agora, nas últimas horas, né? Agora, recentemente, a gente saiu do abrigo antiaéreo faz 15, 20 minutos, e aí eu entrei aqui ao ar com vocês. Pois é, deixa eu passar a palavra para a nossa convidada também, a professora Calandrin. Deixa eu trazer, inclusive, a reflexão dela, a análise dela. O professor André Leste também continua com a gente. Professor, a reunião do Conselho de Segurança da ONU, há muita expectativa por parte de algumas lideranças, mas um certo ceticismo de muitos analistas em relação a qualquer tipo de definição e de manifestação a partir dessa reunião. Quais são suas considerações? O que a gente pode esperar desse encontro? Infelizmente, eu acredito que não haverá uma resolução, né, não haverá nenhum tipo de decisão que seja efetiva para a resolução de conflitos. Isso por conta da própria formatação do Conselho de Segurança. Então, a questão dos 5 países que são membros permanentes, que têm poder de veto, incluindo os Estados Unidos, um deles, e que qualquer decisão que fosse discutida contrária aos Estados Unidos neste momento, né, considerando esse episódio específico, obviamente seria vetada pelos Estados Unidos e seus aliados que concordam, né, então no caso França ou Reino Unido, que porventura concordem com os Estados Unidos, também têm poder de veto e poderiam utilizá-lo nessa situação. Então é por isso que o Conselho de Segurança tem sido tão criticado, né, em questões como essas, e não só deste conflito, mas de outros conflitos que temos vivido no mundo. Há um impasse muito grande, porque toda vez que uma resolução pode ser aprovada que vá contra algum dos países que tem poder de veto, esse país pode, então, vetar essa resolução e então não há efetividade nas decisões. Porém, né, é importante, né, eu acho que a gente estabelecer as expectativas, né? A ONU, ela não tem papel de polícia, ela não tem papel, ela não é um governo mundial, então ela é composta pelos países. Então, tudo que a ONU faz, ela depende da vontade dos países que a compõem. Então, se ela não está sendo efetiva, se ela não está conseguindo cumprir um papel que é esperado, isso pela comunidade internacional, pelas pessoas, é porque os países que fazem parte dela não estão interessados em fazer esse papel. Então, é uma pena, porque se a gente imagina o cenário em que a ONU foi criada lá no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, que era um cenário, né, de catástrofe total, que o mundo estava se recuperando do maior conflito já vivido. Então, a ONU foi criada pensando em ser esse fórum de discussão para evitar futuros conflitos, e hoje a gente vê que ela não cumpre esse papel. Na verdade, é por essa inação dos países que não têm mais esse interesse e não querem cumprir, então, a legislação internacional. Então, a gente não pode também culpabilizar a ONU, porque a ONU ela não tem esse papel, ela só é um espaço de discussão. Os países que a compõem é que não têm esse interesse de cumprir a lei internacional e de cumprir, né, essa expectativa de diminuir os conflitos. Pois é, quem fala neste momento, o representante do Bahrein. A nossa produção segue acompanhando as manifestações das representações no Conselho de Segurança da ONU. Daqui a pouco a gente traz algumas informações. Eu também, daqui a pouco, dentro de instantes, eu vou acionar a nossa reportagem nos Estados Unidos. Deixa eu só pedir para o André Leste trazer a informação de quem está em Israel, porque, André, nós, durante essa cobertura, inclusive, colocamos no ar aquela fala, aquela manifestação, o pronunciamento de Benjamin Netanyahu, inclusive compartilhando a informação sobre a possibilidade de eliminação de Ali Khamenei. Ele não tinha cravado a informação, nem afirmado com todas as letras, mas muitos entenderam que ele sugeriu ou
haveria indícios da morte de Ali Khamenei. De que maneira a imprensa israelense divulgou essa informação? A imprensa crava essa informação? Ali Khamenei estaria morto, segundo a imprensa de Israel? Bom, primeiramente, deixa eu te dizer, antes de mais nada, que aqui acabou de tocar o pré-anúncio no meu celular de que pode ser que vá tocar o alarme. Okay. E eu vou precisar ir pro bunker okay. Em breve. Caiu há mais ou menos 20 minutos, meia hora, 4 mísseis em Tel Aviv. Tem 9 feridos e 1 grave aqui no centro de Tel Aviv. Eu estou no norte de Tel Aviv. Se tocar a sirene, eu vou precisar encerrar a minha entrevista agora nesse exato momento. A imprensa israelense coloca nesse exato momento, olhando para a televisão israelense agora nesse exato momento, de que Khamenei foi sim eliminado, né? Israel disse, confirma essa informação de que Khamenei foi eliminado. Trump diz que provavelmente ele foi eliminado, mas as notícias dos jornais israelenses nesse momento dizem que ele sim foi eliminado no ataque ao seu palácio. Também foram eliminados, isso é importante, numa reunião logo cedo, no primeiro ataque que Israel fez, com 200 caças, foram eliminados o comando militar do Irã. O chefe das guardas revolucionárias, o chefe da inteligência do Conselho Superior, o ministro da Defesa e outras pessoas que estavam nessa reunião que estava acontecendo hoje de manhã em um prédio em Tehran. E Israel atacou neste prédio, foi o primeiro alvo, e todo o comando militar, ou seja, 90% do comando militar do país foi eliminado nessa reunião. Pois essa é uma informação muito importante e de grande relevância, que poderia inclusive determinar o ritmo dos ataques nos próximos dias. André, a imprensa chegou a tratar sobre um possível congelamento nos ataques israelenses / norte-americanos a instalações iranianas, aguardando uma confirmação, por exemplo, da eliminação de Khamenei? Eu não tenho essa informação. A informação que a gente tem aqui é que Israel continua atacando alvos militares no Irã, principalmente as bases militares aonde estão localizados os mísseis e os lançadores de mísseis balísticos, que é o que o Irã usa para atacar Israel nessa guerra e na guerra do ano passado, que é o que coloca a vida dos cidadãos israelenses em risco. Então, não tenho informações de ataques israelenses nesse momento no Irã, porque essas informações acabam saindo na imprensa israelense. Toda vez que tem um voo, né, mais uma operação militar da Força Aérea Israelense no Irã, essa informação sai imediatamente do Exército, que informa a imprensa, e a imprensa informa a população que a Força Aérea está atacando naquele exato momento alvos no Irã. Nesse exato momento não tem essa informação, a televisão israelense está focada aqui nos destroços, parece que um prédio inteiro foi destruído, praticamente destruído aqui em Tel Aviv. As repórteres estão andando pelas ruas de Tel Aviv mostrando os destroços, uma forte força policial e de bombeiros e de ambulâncias carregando feridos, carregando bebês e socorrendo as pessoas. Então não há informações nesse exato momento de ataques no Irã, mas não há informações de que Israel pausou os ataques por causa da espera dessa confirmação. As informações que tem agora no Canal 12, que é o maior canal de Israel, é de que Khamenei foi sim eliminado nesse ataque hoje de manhã.